Se você já comprou uma planta linda, colocou dentro de casa e ela começou a ficar triste, aí na outra semana ela já ficou meio deprimida, aí depois lá para a terceira semana ela já começou a ficar amarela e quando você menos espera ela tá seca, morta e você já tá rezando a missa de sétimo dia para ela. Deixa eu te falar uma coisa, isso quase nunca tem a ver com desleixo. Claro que tem exceções, mas quase nunca isso tem a ver com desleixo. Às vezes você até está cuidando, né, bem da planta, mas acontece isso. E por que que isso acontece? Isso normalmente tem a ver com a falta de critério técnico na hora da escolha das plantas. Isso é muito importante, pode te fazer economizar um bom dinheiro e sempre deixar sua amiguinha bonita e sempre vistosa na sua casa, né? Então hoje a gente vai conversar aqui sobre três erros, né, três erros técnicos que estão matando as suas plantas dentro de casa, né? Mesmo quando parece que você está fazendo tudo corretamente, eu acredito que você esteja, senão você não estaria nesse vídeo, inclusive, né? Nenhum desses erros que a gente vai falar hoje, né, tem a ver com falta de cuidado, tá? Propriamente dito. Eu vou tirar isso porque falta de cuidado é falta de cuidado e ponto final. Bom, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, você sabe que isso ajuda muito a gente, né? Eu fico feliz, você fica feliz, fica todo mundo feliz e a gente se ajuda. Primeira coisa que eu quero tratar aqui com vocês é o seguinte, a planta, ela não é um elemento, um objeto decorativo. A planta é um ser vivo, né? Inclusive, cada planta tem uma necessidade específica, ou seja, não são todas iguais. Não são todas que têm a mesma demanda, a mesma necessidade, mesma demanda hídrica, iluminação, umidade, enfim, tudo aquilo que faz com que ela sobreviva bem, né? Então, quando esses fatores são ignorados, né, a planta ela vai até tentar sobreviver, ela tenta bravamente sobreviver, acaba não durando, né? Ela fica um tempo ali e às vezes você nem sabe o que está acontecendo, né? Você fala, pô, será que é falta d'água? Será que não é? Mas eu estou regando tanto. Às vezes ela nem gosta de água. Tem planta que não gosta de água. Por incrível que pareça, eu sou estranho, mas é verdade. Então, assim, entre esses erros que a gente vai conversar hoje, eu acho que o primeiro hoje, que é muito comum, você escolher a planta para sua casa através da rede social, né? O que que eu quero dizer com isso? Quando você escolhe pelo Instagram, pelo Pinterest, por uma foto de revista, enfim, né? Você basicamente você está escolhendo a planta por estética. Claro que a estética é importante no sentido que você tem que gostar, você tem que achar ela bonita, senão você não vai querer na sua casa. Mas nem sempre aquilo que a gente gosta ou acha mais bonito vai ser adequado para o nosso espaço. Isso é uma regra básica, inclusive não só para dentro de casa, como para fora de casa também, para o jardim também, ok? Quando a gente vê uma foto bonita, uma imagem no Pinterest e tudo mais, às vezes a gente esquece, e fica aqui uma dica para vocês, muitas dessas imagens, elas são cenográficas, tá, gente? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, são muitas fotos que são profissionais, que elas são realmente cenografia, quando a gente, enquanto arquiteto, contrata um fotógrafo, isso é super honesto, super normal, nada de errado nisso, para quê? Para fazer portfólio, para tirar fotos para o nosso portfólio, né? Fotos profissionais, mas super comum, tá? E às vezes você monta realmente o espaço, você pega um vaso que às vezes está num local, põe no outro, só para aquela sessão de fotos, né? E depois ele volta para o local onde foi denominado aí ou escolhido tecnicamente como adequado. Aí você olha aquilo e pensa, bom, então se está funcionando aqui, minha casa é mais ou menos parecida, o espaço é mais ou menos parecido, vou colocar, vai dar certo. Não, não funciona assim, tá? Então muito cuidado, tem um pouco de filtro. A gente pega, por exemplo, fotos ou imagens de espaços corporativos, empresas e tudo mais, e a gente se guia por aquilo, né? A gente tem que lembrar que normalmente, né, esses espaços são mantidos por equipes, né? Então tem iluminação ali o tempo inteiro, tem a troca periódica, isso normalmente os contratos com essas empresas prevêem essas trocas, tá? Esses vasos, inclusive, vasos e plantas, às vezes, muitas vezes são alugados, não são comprados pela empresa. Então eles alugam e vão fazendo a reposição, isso está dentro dos contratos. Também tem uma coisa hoje que está muito em voga, né, que são essas imagens, e eu vejo muitos perfis de paisagistas com isso, né, imagens geradas por IA, né, o que, para quem entende de botânica e para quem entende de planta, né, a gente bate o olho e já sabe, né, que aquilo ali é IA, mas o grande público não, né, e a IA, a gente sabe como funciona, ela só pega recortes, monta esses recortes, faz um Frankenstein ali, e às vezes você se guia por isso também, e pensa, bom, ver essa planta aqui, essa planta tem uma no mercado que parece, então vai dar certo. Não, tá? Cuidado com isso também. O que eu quero dizer aqui? A sua casa não é um estúdio. Você tem que levar em consideração
o que acontece ali de fato e de direito, ou seja, aquilo que vai acontecer no dia a dia. Então a sua casa ela tem uma orientação solar específica, sombras reais, né, variação de temperatura, rotina humana. E o que eu quero dizer, por exemplo, com rotina humana? Imagina alguém que mora na sua casa que adore ar-condicionado, né? Então você vai lá, você nem sabe o que está acontecendo, a pessoa está lá o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, né? Tem plantas que vão responder muito mal ao ar-condicionado. Um exemplo são plantas, por exemplo, tropicais, né, que precisam aí de uma umidade normalmente acima dos 60%, né, para se manter para ter uma transpiração aí equilibrada, né, e quando o ar-condicionado tá ligado ali, o ambiente fica seco, ele tira a umidade do ambiente, é a função do ar-condicionado, inclusive, né. O que vai acontecer é que essas plantas vão fechar os estômatos. Os estômatos são aquelas estruturas na folha da planta responsáveis pela troca gasosa. Isso vai diminuir a fotossíntese, vai levar uma série de consequências e um estresse muito grande para a planta que provavelmente ao longo do tempo vai acabar matando essa planta. Então, locais, a gente tem que escolher muito bem, sobretudo, onde vai ser utilizado aí ar-condicionado com uma certa constância. Então, quando você copia uma imagem ou tenta emular alguma imagem que você vê sem entender o seu ambiente, sem entender aquilo que é o seu dia a dia, a sua rotina, você está literalmente aí comprando um problema e um problema grande. Então, cuidado com isso, ok? O segundo que a gente vai comentar hoje, que eu acho também é muito importante, que é ignorar a proporção do vaso, né? E por quê? Como assim ignorar a proporção do vaso, né? É um erro que é um pouco óbvio, mas quando a gente ignora, né, e compra um vaso somente pela estética, não levando em conta o tamanho ou a área que a planta precisa em termos de sistema radicular, ou seja, as raízes, né? Todas as raízes ali, porque a planta vai sempre soltando raiz e ela precisa de espaço para isso, né? Se ela ficar com um espaço confinado, essa raiz vai começar a dar volta ali, enfim, e não vai se desenvolver como deveria. A planta também não vai conseguir se desenvolver, sobretudo porque a raiz é responsável aí pela absorção de água, de nutrientes, né? Mas também pela respiração da planta. Sim, provavelmente eu não sabia disso, mas sim também ela é responsável por parte dessa respiração, né? Então ela precisa de oxigênio nesse substrato, precisa de espaço para isso, né? Então quando o vaso é pequeno, né, ou o substrato é compactado demais, fica tudo muito compactado ali, a circulação também diminui, ali, a circulação de ar, de tudo acaba diminuindo, então começa um processo ali de asfixia radicular. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso gera o quê? Às vezes a planta fica bonita um tempo, começa a morrer, você não sabe por quê, a raiz está toda embolada ali, virou um maciço e não tem mais ali espaço para que ela tenha um desenvolvimento saudável, né? Como eu falei para vocês, ela é responsável aí por absorção de água, né, absorção de nutrientes, né, pela ancoragem da planta, ou seja, ela vai segurar a planta ali, pela respiração também. Então, muito cuidado quando você escolhe vasos muito desproporcionais ou muito pequenos, né? A raiz vai entrar realmente num processo de estresse e aí ela acaba, como eu falei, circulando o próprio torrão, né? Às vezes você tira ali, você vê que a raiz está toda circulando o torrão e isso reduz aí a capacidade de absorção, né? Cria um desequilíbrio entre a parte aérea e o sistema radicular. Tá? O sistema radicular para algumas plantas, por exemplo, árvores, é a cópia perfeita. Então, o que você vê na copa, você vê na raiz. Tá? Só para que vocês entendam mais ou menos como isso é importante, né? Ela é uma parte, claro que como isso fica subterrâneo, a gente normalmente não dá muita importância, mas o sistema radicular, obviamente, é extremamente importante para a sobrevivência e para a saúde das plantas, né? Isso gera, como eu falei para vocês, um crescimento travado, por isso que você vê muitas vezes as plantas quando estão em vaso não crescem tanto, porque exatamente elas não conseguem, né? O sistema radicular é que é responsável por isso, né? Ele reflete, então vai crescendo, cresce embaixo, cresce em cima e todo mundo cresce, né? Então às vezes a gente pensa que a planta não se adaptou, quando na verdade ela está sufocada, então é muito importante ter essa atenção, tá? Então às vezes a gente precisa inclusive fazer a troca, né? Às vezes fazer o transplante, quando a gente gosta muito de uma planta, ela tem apego por ela, às vezes apego emocional, já peguei muitos casos assim, né? Ah, mas Marcelo, não tá dando certo aqui, ela tá esquisita, tal, troca de vaso, ela já tem espaço, você troca o substrato, deixa tudo bacana ali, ela volta e fica linda de novo. A planta, sobretudo de grande porte, em vaso pequeno, é como se você pensar num adulto vivendo num quarto de criança, então
não se adapta tão bem. O vaso, mais uma vez, ele tem que ser levado em conta o que você vai colocar ali e não só a estética. Não só por ele ser bonito, ser feio ou sei lá o que, entendeu? Tem que pensar exatamente se ele vai servir como ancoragem, como substrato adequado para a planta que você vai colocar ali dentro desse vaso, ok? O terceiro erro também que é super comum, gente, isso aqui talvez seja o campeão dentro dessa lista, né? A necessidade real de luz, vamos dizer assim, né? Esse aqui é um erro que a gente pode dizer que é um erro campeão, né? Que é confundir ambiente claro com ambiente iluminado para a planta. Cada planta tem uma demanda, né? Tem uma quantidade de luz mínima que ela precisa, tá? Não existe planta que viva no escuro absoluto, ok? Então ela precisa de uma quantidade mínima. Isso vai variar, obviamente, de espécie para espécie, né? Então quando você ouve falar, por exemplo, de plantas de sol, essa é uma planta que ela precisa de uma incidência de raio direta, de raio solar, por várias horas por dia. Eu sempre recomendo que você pergunte na hora de comprar, isso é uma coisa que você vai ter que fazer quando for comprar a planta, ok? Se você tiver acesso à internet, você também pode até consultar, caso você não tenha esse acesso aí na loja, às vezes o vendedor também não sabe, super normal o vendedor que não sabe muito do que está fazendo, mas uma planta, por exemplo, de sol, né, ela tem essa exigência de um X número de horas de incidência solar, de luz solar direta, ou seja, solzão mesmo, pegando na folha durante o dia, um X número de horas, ok? Uma planta de meia sombra, que a gente fala, né? O que é essa planta de meia sombra, né? Ela não significa aí um ambiente escuro, ok? Significa uma luz que tem que ser uma luz intensa, tá? Mas não direta, ou seja, não é luz solar direta, tá? É uma luz difusa que a gente fala, né? Como, por exemplo, próximo de uma janela, com uma cortina translúcida ou parando na natureza, pensar aí, uma planta que está aí sob a copa de uma árvore. Ou seja, ela vai pegar a iluminação do ambiente, mas não é luz direta, não é luz do sol diretamente nela, ok? E aí também plantas que a gente chama de plantas de sombra, né? O que isso quer dizer? Que são plantas que podem ficar num quarto escuro? Não, não é isso que quer dizer, tá? Que elas são plantas normalmente que elas vivem em subbosque tropical, né? Debaixo do céu ali, né? Que é aquela camada superior formada pelas copas das árvores, né? Então assim, ela recebe luminosidade, uma certa luminosidade constante durante o dia, né? Mas, mais uma vez, não é ausência de luz, ou seja, é um pouco menos do que a planta de meia sombra, mas ainda assim não significa escuridão, tá? Significa que ela pode sim ficar até dentro de um banheiro, às vezes dentro de alguma coisa nesse sentido, mas que ela vai precisar receber uma certa quantidade de iluminação aí indireta, tá? Não é para colocar no sol, que obviamente você vai fritar a planta, ela vai morrer, tá? Então não existe planta de interior que viva sem nenhum tipo de luz, ok? Então assim, por exemplo, vidro, cortina, né, distância da janela, né, tudo isso reduz a intensidade luminosa, né? A intensidade luminosa cai drasticamente aí conforme você se afasta da janela, né? Se você afastar aí a 2 metros, por exemplo, né? 2 metros da fonte de luz, vamos chamar a janela, por exemplo, de fonte de luz, né? A planta pode estar recebendo aí menos da metade da intensidade que ela receberia se ela tivesse ali mais próxima à janela, tá? Isso é só um exemplo, tá? Então o vidro também ele filtra, né, parte do espectro dessa luminosidade, né, reduz a intensidade, né? E a cortina mais ainda, porque às vezes a gente coloca atrás disso, mas a gente não lembra que a gente precisa abrir, entende? A gente coloca lá a planta, coloca o vaso, aí coloca atrás a cortina. A planta ela não entende de decoração, né? Ela responde a fótons, né? Então a fotossíntese aí depende da densidade desses fótons. Se a planta não recebe energia suficiente, ela consome as próprias reservas e aí entra naquele ciclo de estresse que pode levar à morte. Tá? Então repare que esses 3 erros eles têm a mesma origem, né? São decisões basicamente estéticas, né? Tomadas aí de forma pensando só na estética e não pela função ou não pela biologia da planta, vamos chamar assim, né? Então às vezes uma imagem bonita, um vaso bonito, um ambiente bonito, mas sem critério técnico, ele está fadado sim ao fracasso, ok? Então, as plantas não morrem para a gente fechar o vídeo de hoje, né? Porque você deixou de cuidar delas, muitas vezes elas morrem exatamente porque você não usou esses critérios que a gente discutiu hoje
para escolher a melhor planta possível. Nem sempre a planta que a gente quer é a planta que vai ser possível na nossa área, é a planta possível no nosso espaço. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo sequência a esse, eu vou mostrar para você como escolher a planta correta. Aí sim a gente vai entrar numa questão mais didática em termos botânicos, ok? Mas por enquanto quero que você absorva o que foi falado hoje, tá? E claro, por favor, deixe aí as suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. É um prazer sempre responder a todos vocês. Também vou deixar aqui para que você não esqueça de nos seguir. Você ainda que não é inscrito, por favor, isso ajuda muito. Você sabe como funciona aqui, né? Nosso Instagram está aqui. Você pode também mandar perguntas para mim por ali, tá? Caso aqui você não consiga. E aqui nós temos aqui nesse QR Code que você está vendo aqui na lateral os nossos cursos, os nossos e-books que com certeza vão catapultar a sua carreira, vão te ajudar muito, inclusive nessas escolhas. A gente tem e-books de paisagismo, tem e-books também de ilustração arquitetônica, além de vários cursos, incluindo um curso muito bom, muito bem conceituado de paisagismo de A a Z, para quem quer aprender a mexer com isso, a trabalhar com isso, a ser um paisagista top de linha. Então, até o próximo vídeo. Agradeço muito a presença de todos vocês e a gente se vê.